Bom, pessoal, prazer aqui. Prazer ter a Flávia hoje nesse seminário. A Flávia está visitando aqui do Rio de Janeiro, visitando o centro. A professora Flávia da Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, e falar sobre dados governamentais, que é uma especialidade dela, né? A Flávia é conhecida como uma pessoa que trabalha com IA e governança. Flávia, por favor, faça a sua apresentação. Muito obrigada. Fernando, vocês me ouvem bem aí? Ok. Maravilha, obrigada. Então, para mim é um enorme prazer estar aqui, né? Eu fiz mestrado e doutorado na USP, mas lá em São Carlos, então também é um prazer ver o Fernando ainda aqui à distância, rever o Fábio, né? Estar aqui na USP e falar um pouquinho para vocês do que eu venho desenvolvendo. Então, como o Fábio já falou, então eu vou falar, né, um pouco da questão de dados governamentais abertos e as potencialidades que a gente tem, né, do uso de IA, enfim, quais são os problemas e os desafios nessa questão. Pode passar, por favor. Muito obrigada. Então, na verdade, eu sempre faço uma propaganda do Instituto de Computação, né? Então, a gente tem lá uma população total de 2.000 pessoas, entre alunos, professores, enfim. Temos 3 cursos de graduação em atuação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e um tecnólogo à distância. E ontem o reitor anunciou que a gente criou, né, quer dizer, estávamos no processo de criação no curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados desde o ano passado, e aí ele já vai entrar finalmente, e a gente vai começar, o curso vai começar a funcionar em 2026. Temos uma pós-graduação também em computação, com 45 professores, nas mais diversas linhas de pesquisa. Eu coloquei aqui a banco de dados, Sistema de Informação e IHC, que são, né, as linhas que eu acabo tendo algumas parcerias, devido a esse contexto de governo, e a gente também tem diversas parcerias no cenário nacional e internacional, e a gente vem crescendo, e temos a linda visão da Baía de Guanabara, então visitem a gente, quando forem a Niterói, visitem a gente, tá? E quem sou eu, né? Então, eu fiz o doutorado em IA com a professora Maria Carolina Monardi, lá no ICMC, terminei em 2006, e aí eu fui para Niterói para começar a trabalhar na UF, primeiro como pesquisadora no laboratório de pesquisa, depois como professora. E desde 2013, né, 2013 estava muito forte a questão de cidades inteligentes, muita gente falava disso, e eu comecei a olhar para isso, mas a parte que mais me incomodava, né, era a parte de governo. Então, e na verdade eu também entrei nessa área porque eu tinha aquela coisa de como que eu devolvo para a sociedade, ou como que eu posso contribuir para a sociedade, né, usando IA, as técnicas todas de Big Data que a gente conhece, enfim, como que eu posso dar suporte. E aí eu entrei numa seara que eu me deparei com diversas situações, desde ainda processos não digitalizados de governo, né, até dados que também não tinham qualidade, ou dados de difícil acesso, e eu comecei a estudar nesse cenário também dados governamentais abertos, que eu vou falar um pouco mais. Eu coordeno o Núcleo de Dados para a Cidadania, lá na UF, junto com o professor Viterbo, José Viterbo, coordeno a Comissão Especial de Governo Digital da SBC, e sou membro do Instituto Nacional de IA, né, que a Tereza coordena. Então, comecei já falando um pouquinho da minha motivação pessoal, mas sempre foi muito essa coisa, vamos usar IA para apoiar cidadãos e cidades, né, isso começa lá em cidades, e aí eu tive um projeto com a cidade de Rio das Ostras, onde eu era professora na época, e aí a gente começou a estabelecer parceria com a prefeitura. Na época, a gente já tinha a lei de transparência, né, que na verdade era um adendo de 2009, e a lei de 2011 de acesso à informação, onde, na verdade, estabelece alguns princípios. Um que é a transparência passiva por parte da prefeitura, no sentido de prefeituras e os governos todos, de ter aquele ESIC, que é um sistema que a gente pode solicitar informações, né, e a lei de acesso à informação,
onde é dito que todo órgão público ele tem que, né, todos os seus dados devem ser abertos, sendo o sigilo a exceção. Depois disso, a gente teve a LGPD, que confronta isso, no sentido de que informações pessoais a gente não pode disponibilizar, mas, enfim, tem toda uma discussão nesse sentido. E aí a gente começou a perceber, então, né, muitos problemas em aberto de melhoria de processos de trabalho, de decisões em governos locais e em diversas outras esferas de governo, e aqui começou essa minha saga, né? E aí eu vou trazer, então, primeiro para vocês um pouquinho, né, do que é governo digital. Então, o governo digital é o processo de transformação digital em governos, em órgãos governamentais, das mais diferentes esferas e poderes, para tratamento digital de processos administrativos e também processos democráticos. No contexto de atividades governamentais, por meio de tecnologias de informação e comunicação, para apoiar as funções públicas de forma eficiente e eficaz. E aí, esse autor, né, ele traz uma visão bem interessante, que ele ressalta muito na questão da eficiência, né, o seu processo ser eficiente diz respeito a você fazer de uma forma otimizada, mas que não necessariamente retorna um resultado, né, e aí a eficácia está, um resultado positivo, e a eficácia está justamente ligada a isso, e isso são duas palavrinhas que parece que é óbvio, mas em governo digital a gente tem vários processos que podem ser eficientes, mas não são eficazes e vice-versa. Tem muitas outras definições, né? Usei aquela do Witts e a gente, eu tenho usado também nos meus trabalhos, enfim, mas existem outras definições que têm a ver com o escopo, com o assunto e com a tecnologia. Então, o escopo, né, pensa-se em um governo digital com alcance mínimo aqui como facilitador de informações e serviços, alcance máximo facilitador para a e-democracia. O alcance mínimo é o cidadão e o máximo todos os atores interessados no setor público quando se diz respeito ao assunto. Tecnologia, aplicativos via internet, o alcance máximo. Hoje a gente vê muitos, né, o próprio GovBR, e a presença no computador e na web seria o mínimo que o governo digital consegue alcançar. E os tipos de projeto que a gente tem de governo digital, eles podem ser de governo para cidadão, e aí aqui eu exemplifiquei com a família GovBR, governo para negócios, não me veio nenhum exemplo à mente para contar para vocês, governo para governo, né, o sistema SEIC, por exemplo, a gente usa na Universidade Federal Fluminense, diversas universidades têm adotado. Eficiência e eficácia interna tem a ver, por exemplo, com compras internas, então o Comprasnet do governo federal, enfim, e algumas iniciativas transversais, que o exemplo é a assinatura GovBR, que a gente usa de forma transversal em várias aplicações. Agora eu vou falar um pouquinho de governo aberto. Quando eu vi essa ideia, né, há muito tempo atrás, fez muito sentido para mim, que nós, como cidadãos, né, a gente olha o governo como uma entidade que está muito longe, e muitas vezes o governo faz questão mesmo de se acastelar. E aí, como que a gente entra, né, nesse governo? Como que a gente acessa? Então, uma coisa é ir lá, né, bate na própria porta da prefeitura, outra coisa é, por meio das tecnologias de informação e comunicação, eu me comunico com esse governo. E aí, portanto, componentes importantes, né, aqui do governo aberto são os dados abertos e uma participação cívica. E aí tem vários frameworks de definição de níveis de participação e por aí vai, mas a gente vai focar aqui na parte de dados abertos. Bom, dados abertos são todos aqueles dados que a gente disponibiliza abertamente na internet. Então, hoje, inclusive, com o movimento de Open Science, né, ciência aberta, vamos disponibilizar dados e etc., de replicabilidade, por aí vai, mas os governamentais, eles são um tipo muito específico de dados abertos, que são aqueles que são disponibilizados em portais governamentais e que oferecem esses dados de forma aberta. Para ele ser considerado de forma aberta mesmo, você não pode fazer login. Então, na verdade, ele realmente tem que estar público.
E aí a gente tem os portais de dados abertos em si, a gente tem portais de indicadores em alguns cenários, a gente tem portal da transparência, o próprio diário oficial de cidades, estados, enfim, e tudo isso é fonte de informação. Qual o potencial de uso, né? Então, os dados oferecidos como serviços, a gente vê, por exemplo, em cidades, né, aqueles aplicativos que usam os dados de cidades para propor soluções, tem o Move It, que usa dados de GPS de ônibus das prefeituras para te dar a melhor rota, por aí vai. É um ciclo virtuoso para promover ecossistema de inovação, já foi mais quente, agora está mais, esfriou, essa coisa dos hacks em cidades, né, inovar em cidades, mas também a gente ainda tem contexto de governo digital de uma parte ampliada, e aqui entra a parte que realmente eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, que é o uso da IA no processo de transformação desses dados, tanto os dados internos em dados abertos, né, quanto o próprio uso da IA, que não está aqui na minha definição, mas o uso da IA para entregar soluções em cima desses dados abertos. Só para a gente ter ideia do tamanho, né, todo mundo está olhando para a IA e ciência de dados, conversando com o Fábio, né, o Bracis, SBBD, mesmo SBBD, muita gente está falando em IA. Então, na conferência DDO 2025, que é a Annual International Conference on Digital Government, que eu estava na organização, e esse ano foi lá em Porto Alegre, a gente teve 4 trilhas que tinham o nome AI. Então, uma era IA transformando o setor público, outra IA para governo orientado a dados, outra IA generativa no contexto de governo digital, e IA e democracia digital. E, de uma forma mais ampliada, né, a ciência de dados. Então, dados governamentais abertos, né, de uma forma, tinha ecossistema de dados governamentais, enfim, e serviços orientados a dados em governo. É óbvio que a gente percebe interseção, mas quando a gente tem grupo de 7 pesquisadores fazendo propostas de tracks diferentes, mostra o quanto também a comunidade de governo digital está olhando para isso. O LAGGOV, que é a conferência que a gente organiza a Comissão Especial de Governo Digital organiza, né, no Brasil, é Latin America Symposium on Digital Government. O melhor artigo foi o uso da IA, inclusive do Ricardo Marcassini lá, e Solange, enfim. Então, mas e como que fica, né? Por que é difícil trabalhar? Porque governo digital é uma área multidisciplinar na sua essência, e a gente deve considerar a teoria sociotécnica. Então, como eu falei lá, quem são os atores que vão ser impactados? Né? Quais são os impactos em si, tanto sociais quanto governamentais? Eu vou dar alguns exemplos depois de alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E aí, nesse sentido, né, pensar na IA responsável nesse contexto é fundamental. Então, tem muita gente também olhando como que essas coisas se cruzam, enfim, né, e podem ser problemas muito complexos. Bom, acho que um pouco disso aqui vocês já sabem, né, o que é a IA responsável, que se refere ao desenvolvimento de sistemas inteligentes alinhado a valores e princípios humanos fundamentais. No final das contas, o que a gente quer é garantir o bem-estar social. E aí a gente diz, né, ela não é só princípios, riscos e prevenção de danos, mas ela tem que ser concreta e pensada para permear hábitos, mitos, valores, códigos e legislações. Não está relacionado ao fato de o software baseado em IA ser responsável, mas ele tem que ser garantido por engenheiros também de IA e de software, e deve ser considerado pelos usuários de IA. Então, a gente tem, né, uma multiplicidade de atores grandes aqui. A definição de IA responsável que eu também tenho adotado é a IA responsável é a prática de desenvolver, usar e governar a IA de maneira centrada no humano para garantir que a IA seja digna de confiança e atenda aos valores humanos fundamentais. Eu trago essa visão que para mim fez muito sentido quando eu li pela primeira vez, que a gente usa muito o termo IA ética, né, mas a ciência da computação, ela fala na IA confiável, né, então a IA responsável para a ciência da computação é quando
é definido um conjunto de requisitos a cumprir de forma verificável, e a IA é digna de confiança com base em evidências para atender aos requisitos declarados. Então, por que isso aqui me deixou confortável? Porque eu sou de ciência da computação, né? Então, eu precisava entrar num mundo ali que fazia sentido também para o meu background, para a minha história e para as pesquisas que eu faço. Já na perspectiva da interação humano-computador, a gente fala de IA centrada no humano, e aí a IA vem amplificando e aumentando as habilidades humanas, e a ética, ela vem, né, muito pessoal da filosofia e ética, que inclusive tem muito mais arcabouço teórico para falar da IA ética em si. Então, da perspectiva da computação, tem abordagens para alcançar e avaliar requisitos específicos de IA em explicabilidade, transparência, justiça, fiabilidade, robustez e por aí vai. Por que eu digo isso? Porque o que eu percebo, né, e a gente está com um projeto bem interessante, que se a gente fala no desenvolvimento de aplicações baseado no risco, né, e aí quanto maior o risco da aplicação de IA, mais eu preciso olhar para essas coisas todas. Então, tem um processo até do designer da solução que usa IA, né, do projetista, dele saber elencar e identificar quais, de fato, os princípios são importantes, e depois um outro passo, que é como eu transformo isso em requisito de software, e depois o quanto o modelo de IA incorpora ou não. Então, são discussões que a gente precisa refletir. Estruturas de IA responsáveis ou éticas, cada estrutura pode oferecer mais princípios, né, e os princípios, cada um pode ou não ser importante num cenário específico. Uma das coisas que esse tempo, né, faz 10 anos aí que eu estou pesquisando na área de governo digital, a gente tinha muita dificuldade de mostrar que o que a gente fazia, né, era ciência, inclusive da perspectiva de quem pesquisa em governo digital. E aí, tem uma abordagem que a área de sistemas de informação já usa há bastante tempo, uma abordagem metodológica, né, mas que a gente também tem adotado lá no nosso grupo de pesquisa, que eu preciso pensar na relevância do problema, eu preciso pensar no rigor científico e nas minhas bases de conhecimento, aí vem o ciclo do design, aí vem a avaliação, né, que você pode devolver aqui, mas é muito importante essa setinha aqui, né, que é da relevância do problema e do rigor científico, que me leva à avaliação. E por que eu estou trazendo isso? Eu acho que a gente de IA, quando a gente faz pesquisa, né, só olhando para os nossos modelos, enfim, a gente tende a olhar somente para as métricas que a gente já está acostumado. Mas muitas vezes vai ser aqui e aqui, né, ou seja, elaborando questionários, observando como as coisas funcionam, né, análise de situações reais, e através da revisão de literatura, que a gente pode perceber que as medidas podem ser diferentes. Então, um exemplo que não é em governo digital, mas um aluno meu trabalhou, era que ele usava séries temporais para identificar se uma válvula tinha falhado ou não, porque lá a gente tem a Petrobras, então a gente tem uma série de parcerias também, era uma válvula de uma plataforma de óleo e gás. E aí, ele ficava olhando só nas métricas do instante em que foi feita a leitura, ou enfim, ou de alguma janelinha de tempo, da série temporal, mas eu falava para ele, mas será que eu preciso usar somente um exemplo para dizer que falhou, ou eu preciso de uma janela, né? E hoje até tem áreas na área de aprendizado de máquina, que o pessoal pesquisa exatamente isso, porque, na verdade, você tem probabilidades aí. E quem que te diz isso? Não são os algoritmos que você vai usar de aprendizado de máquina, mas é o domínio da aplicação que te diz isso. O protocolo de revisão sistemática, a gente também evoluiu bastante, no sentido de entender, e hoje a gente também, em alguns cenários, usa Rapid Review, enfim, mas sempre mostrando todo o nosso racional e até para dizer por que e como a gente fez o design do artefato, né? E aqui, na parte de avaliação,
dependendo do artefato e como o domínio te diz o que precisa ser resolvido, então você pode definir protocolos de avaliação diferentes, né? Ou cenários experimentais, ou testes de hipótese, ou se é uma avaliação qualitativa ou quantitativa, quem são os atores afetados, e aí, eventualmente, você vai ter que recortar a sua pesquisa olhando para os diversos atores, e por aí vai. E aí, alguns trabalhos, então, em andamento, considerando esse cenário todo. A gente está com um projeto de cooperação internacional com a TU Delft e a Universidade de Linköping, lá na Suécia, TU Delft, na Holanda, tentando discutir um pouco sobre essas coisas, e eu vou apresentar algumas coisas que a gente tem feito. Uma das coisas que é fundamental a gente refletir é que quando a gente olha para esse universo de dados governamentais abertos, né, a gente pode estar pensando nos ecossistemas de dados governamentais, né, em governos locais ou em qualquer órgão governamental, onde eu vou ter diversos dados, diversas fontes de dados, e que, eventualmente, lá na interface eu vou ter, com o cidadão, os outros atores vão fazer interface, né, via dados governamentais abertos. E aí, então, eu tenho os próprios processos internos para transformar isso em dado governamental aberto. A gente já fez algumas coisas nesse cenário, no sentido de modelar processos, enfim, tentar identificar as barreiras. E, em geral, isso é um problema, né, um problema sério, assim, que muitas vezes são as barreiras culturais que a gente enfrenta. Mas a gente também pode ter aqui os atores, né, como geradores de opiniões e dados. Então, eles também podem retroalimentar aqui esses portais de dados governamentais abertos, no sentido de que é mais dados e informações que são geradas. Então, como eu falei aqui, eu tenho a minha interseção, né, a minha interface dos portais de dados governamentais abertos, e aí esses meus consumidores podem ser de dados, de informações ou de serviços. E uma das coisas que a gente visa, né, e que muito se fala sobre isso, mas na prática ainda pode ser bastante desafiador no governo, que são as decisões baseadas em dados. E aqui, pensando um pouco na questão, né, dos sistemas computacionais internos e etc., algumas coisas que a gente viu que às vezes é difícil, para o governo federal é mais fácil, mas em prefeituras isso às vezes é difícil, que é considerar os aspectos legais e éticos, né, em cima das bases de dados para disponibilizar esses dados. Outra coisa são serviços via aplicação, enfim, usando tecnologias de IA, e aqui, então, eu preciso, né, trazer, desenvolver a solução, trabalhar lá com o engenheiro de software, como que ele incorpora essas coisas, e a gente ainda tem muito a fazer. A parte de crowdsourcing, crowdsourcing, a gente já fez algumas coisas nesse cenário, mas depois que também o Twitter virou X e fechou, a gente quase não tem acesso aos dados, enfim, das mídias sociais em geral. Então, hoje fica mais difícil, mas ainda a gente tem alguns trabalhos na área de crowdsourcing, né, que é as pessoas gerando os dados. E aqui, essa figura foi a partir de um aluno meu que fez uma tese de doutorado, que a gente queria entender como que é o processo de tomada de decisão em governo, né, principalmente em cidades. E aí a gente percebeu o seguinte, que a gente tem as decisões de curto prazo, e, em geral, isso aqui ocorre nos centros de operação de cidades. Então, por exemplo, lá no Rio tem o COR, em São Paulo provavelmente tem um, que é aquele que você tem os diversos órgãos que olham aqueles dados e tomam a decisão. Mas a médio e longo prazo, aqui a gente tem experimentação de políticas públicas, então, eventualmente, o governo, enfim, quer testar algumas soluções e pensar aqui como que se dá o processo de decisão, e aqui, de fato, definição de políticas públicas, e a gente vai vendo que cada vez mais vai diminuindo o que a gente chama de smart service, e cada vez mais vai crescendo a definição, de fato, de políticas públicas. E isso é importante para a gente refletir, inclusive, quando a gente define a solução, né, que requisitos são importantes dependendo da perspectiva que a gente olha. Então, da perspectiva de soluções de governo digital local, eu tenho que pensar na eficiência da operação urbana,
as necessidades das gerações presentes e futuras, os aspectos econômicos, sociais e ambientais e culturais, e do ponto de vista da IA responsável, quais são os possíveis vieses que existem, se eles foram abordados, os usuários foram treinados e por aí vai. Agora, falando mais especificamente de realmente trabalhos pontuais, então, eu, o Viterbo e a Raíssa foi nossa aluna de doutorado, agora já professora, e a gente vem trabalhando ainda nisso. Quando a gente olha para os portais de dados governamentais abertos, uma das grandes dificuldades das pessoas é entender aqueles dados. Então, a gente trabalhou, né, num framework, propôs um framework que a gente diz quais são os componentes que melhoram a interpretabilidade, e hoje a gente está usando máquinas, LLMs para tentar recuperar coleções de dados abertos, porque as LLMs não são construídas para essa tarefa, mas será que a gente consegue adaptar? Então, hoje a gente está trabalhando um pouco nesse contexto. O Tobias é um aluno meu e do Daniel. O Daniel é da área de banco de dados, e ele é de uma empresa de saneamento básico, na verdade, ele é da Águas Brasil, e aí que a Águas Brasil tem Águas de Niterói e atua em diversas cidades. E aí o fato é que eles têm a planta de produção de água, distribuição, enfim, e existe uma lei no governo federal que exige, né, que tem uma série de indicadores que a prefeitura precisa dizer para o governo federal. Só que as prefeituras, muitas vezes, lançam esses dados, ou mandam esses dados para o governo federal de forma digital, né? De forma que alguém vai lá e preenche as informações. E a gente está partindo da premissa que é a seguinte: se eu tenho sensores nas bombas, etc., etc., como que eu garanto que a construção desses indicadores, que no futuro pode apoiar a parte de tomada de decisão na gestão de água de cidade, será que isso pode ajudar na definição de políticas públicas? E aí, então, a gente está propondo o uso de modelos de proveniência de dados para fazer a geração desses indicadores e, portanto, ter dados de proveniência também. E ele está no doutorado dele nessa linha. E aqui está um pouco dessa visão, né? Então, a gente tem a planta aqui de coleta, tratamento e distribuição de água, e a ideia é, dado o data warehouse, né, será que eu consigo, então, construir essa base de dados, e a ideia é que esses indicadores também possam ser disponibilizados num portal de dados abertos. Tarefas, previsão de demanda de água, outros produtos do saneamento, enfim, e aí a gente precisa ter dados de qualidade. Uma das coisas, né, nessa minha trajetória, teve uma vez que eu li um artigo muito interessante que o pesquisador dizia, nesse contexto de governo digital, que o primeiro passo que a gente tem, que a gente precisa adotar para a IA responsável, é trabalhar na governança de dados. Então, eu preciso olhar para a qualidade do dado, eu preciso olhar para a rastreabilidade desse dado, eu preciso ter confiança, que, inclusive, é daqui, muitas vezes, que sai a informação para a IA responsável. Então, a gente também tem trabalhado um pouco nessa linha. O Matheus, que recém defendeu, que foi aquele que mostrou, né, que criou aquele modelinho de decisão curto, médio e longo prazo, e na época a gente acabou identificando que o maior problema que a gente tem em cidades é a cidade, ela constrói seus diversos documentos, instrumentos de planejamento urbano. Então, a gente tem a LOA, o PPA, Plano Plurianual, a lei orçamentária, a LOA é o documento da lei orçamentária, e por aí vai. Muitas cidades têm um planejamento estratégico, então tem um documento que mostra o que se quer a longo prazo, mas não existe alinhamento entre esses documentos. Então, a gente primeiro trabalhou no modelo conceitual para entender a relação dos documentos, para só no final a gente explorou um pouquinho, ainda queremos explorar mais, o uso de processamento de linguagem natural para fazer a identificação do que alinha e do que não alinha. Talvez para a felicidade de vocês, nos nossos estudos de todas as capitais brasileiras, só São Paulo mostra algum alinhamento. Então, isso foi bem legal, e a gente também usou o caso de São Paulo, capital
para ajudar a gente em uma série de aspectos. O Igor, ele tá agora fazendo sanduíche lá em Delft, e o que ele começou trabalhando no sentido de, será que a gente consegue desenvolver inteligências, não gosto muito do termo desenvolver inteligência artificial, mas desenvolver modelos para dar suporte a auditores na detecção de fraude em processos de licitação. Aí alguém já falou assim para mim, meu Deus, você está trabalhando nisso? Eu falei, gente, eu uso dados abertos e eu mostro, né? A intenção é mostrar o que a gente descobre. E, bom, a gente queria construir os modelos, e aí foi uma surpresa, assim, não sei, aqui eu acho que eu escrevi errado, mas qual que é o grande problema na detecção de fraude em processo de licitação? Quem diz que é fraude? É o auditor, quando ele diz que é fraude, ou é o juiz depois de 5 a 10 anos? Então, é muito difícil você ter o rótulo, mas então é mais fácil você dar indicativos de fraude. E aí a gente também deu um passo atrás, chegamos a fazer alguns experimentos com IA explicável, porque é importante para o auditor, né? Mas a gente também, a gente tem um parceiro do CGU, e a gente percebeu o quanto a gente ainda pode evoluir no uso de IA nesse cenário. Mas percebam o quanto é crítico, porque se você diz que é fraude e não é fraude, uma empresa pode sair muito prejudicada. Se você não diz que é fraude, o governo sai muito prejudicado e, portanto, a população. Isso fazendo aqui uma análise bem fria, bem alto nível. Então, primeiro, a gente também deu um passo atrás, falamos, vamos gerar indicadores, usando modelos de proveniência também, para mostrar a rastreabilidade de onde vem cada indicador, para poder dar suporte para o auditor. Outros trabalhos em andamento. Então, esse aqui é em parceria com o professor Frederick Heinz, lá da Linköping University. Ele tem parceria com o Brasil, vem sempre para o Brasil, enfim, ele olha muito para esse aspecto da IA ética já há bastante tempo. Ele participou lá do grupo de especialistas para fazer aquele documento dos princípios para a IA responsável. E aí, na verdade, a Tiele, que está fazendo o doutorado dela, junto com o professor Pantoja lá do Cefet, né, a Marisa e eu, a gente vem olhando para como que a gente ensina o aluno de graduação a identificar os aspectos éticos e incorporar nos modelos. E aí a gente está usando agentes BDI, porque é muito mais fácil de modelar, e agora ela está indo para a Suécia para fazer um experimento lá, e depois a gente vai fazer no Brasil de volta, com os alunos, para a gente perceber como que os participantes percebem isso, né? A dificuldade está em identificar os próprios aspectos, ou depois, a partir do momento que eu identifiquei, eu transformar em requisito, né, dentro do modelo, o que tem que fazer parte do modelo ou não. Então, é uma série de perguntas que a gente quer começar a ensaiar nessa questão. Mais alguns trabalhos, esses são bem recentes, esses estão começando. Eu estou com um aluno de doutorado, que é o Marcelo, que ele quer trabalhar na identificação de inconsistências em contabilidade pública. A Rafaela está começando a trabalhar com a ideia de acompanhamento de andamento de obras públicas por imagens, e aí, como caem imagens, né, eu preciso de alguém da computação gráfica, então o professor Anselmo, que é nosso colega lá e está ajudando bastante a gente, porque qual que é a ideia dela? Né? É pegar imagens de satélite, que sejam públicas também, e verificar se por imagem de satélite a gente consegue perceber a evolução da obra pública ou se ela está parada, na verdade. E, recentemente, foi uma grata surpresa que a Google me convidou para participar para mandar uma proposta para um multilab research work. E aí, qual que é a ideia disso, né? É envolver pesquisadores de vários laboratórios de diversas regiões do mundo ou do Brasil. E aí eu chamei a professora Milene, da PUC Rio Grande do Sul, o Léo, que foi nosso aluno de doutorado, agora está na UFPI, a Raíssa, que eu já falei dela,
e a ideia é a gente montar um protocolo para fazer a avaliação de como evoluir os agentes conversacionais para a comunicação governo-cidadão, né, e nosso projeto foi selecionado pela Google, então a gente recém ganhou um award, então, assim, estamos muito felizes também com isso. Então, eu falei muito rapidamente, cada projeto desse tem seus próprios desafios, tanto para a área de dados quanto para a área de IA. IA é uma coisa muito grande, então, na verdade, eu estou falando IA aqui, mas a gente tem focado muito em agentes, né, até porque o Pantoja trabalha muito fortemente nessa área de sistemas multi-agentes, mas a minha praia mesmo é aprendizado de máquina, então, na verdade, é aprendizado de máquina que a gente está falando, mas muita coisa eu tive que ir lá, né, primeiro tentar resolver os problemas em dados e não sei o quê, e aí o que me deixa tranquila, né, hoje, na verdade não tanto, né, eu acho que o pesquisador está sempre incomodado, mas é usar essa metodologia de Design Science Research para a gente, inclusive, poder dizer, olha, é o problema que está me dizendo que eu preciso desse artefato, né. Talvez o que eu estou falando parece óbvio, mas quando os alunos vão olhar para isso, principalmente quem vem de computação, né, imagino que das engenharias seja a mesma coisa, a pessoa quer só fazer, né, ela quer implementar uma solução. Ah, eu tive uma ideia, tá bom, quem disse que isso é importante, né? E na área de governo digital a gente precisa dizer isso. Eu acho que em toda a área, né, mas a área de governo digital, com vários atores, enfim, a gente precisa dizer isso de uma forma muito forte. E, bom, não é fácil também atuar nessa área, como uma pesquisadora de IA, eu acho que essa longa trajetória me fez estudar muita coisa já de IA, então, mas na IA que eu sempre volto, né, para pensar, assim, que novas soluções eu posso aplicar aqui, mas a gente tem, que é aquela velha história, né, se para uma pessoa todo problema é prego, ela sempre vai usar o martelo. Então, trabalhar em governo digital é uma coisa, né, um incômodo constante, que você vai ter que usar o martelo, enfim, as diversas ferramentas que tem. Então, muitas vezes é um processo suado, né, mas, enfim, a gente tem tido alguns resultados interessantes. Eu acho que o grande desafio é evoluir sobre quais princípios são importantes para serem requisitos em diferentes tarefas de IA e aplicações em governo digital, considerando também a sustentabilidade das soluções. E aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, pode ser financeira, pode ser de manutenção, pode ser, assim, pode ser social. Então, tem diversos prismas que a gente pode considerar. E a gente nunca pode esquecer de considerar os diversos atores e suas interações com os sistemas para definir como os sistemas de IA apoiam a decisão em governo. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao pessoal online, e é isso. Eu acho que temos tempo para perguntas aqui. Eu tenho O Enio me disse para não passar de 30, 40 minutos, que é justamente para ter pergunta. Então, eu vim para a banca. Uma apresentação depois. Não, eu falo que eu estava na banca. Ai, que legal. Ele não está aqui agora. Ele já pediu desculpas para mim, está tudo certo. É muito legal o seu trabalho, e a gente vê que, assim, trabalhar com qualquer área que você tenha, né, que vai aplicar IA ou aplicar qualquer coisa, no fundo você se depara com os dados, e os dados dão um trabalho enorme, porque eu vi que muitas vezes você teve que voltar e retrabalhar dados, pensar, organizar e verificar como tudo isso está sendo feito, né, com relação aos dados, né? O que você me fala dos dados governamentais? Eu vi que muita coisa você estava querendo deixar os dados governamentais públicos. Em que sentido você quer dizer isso? Como que você quer dizer? Você poderia dar algum exemplo mais concreto dessa parte? E as dificuldades maiores que você teve para trabalhar com os dados?
Porque sem os dados curados, com proveniência e tudo mais, é muito difícil a gente fazer qualquer processo decisório, né, a partir daí. Sim, quando eu falo de abrir os dados, eu tive um projeto com a Prefeitura de Niterói, que a gente tentou identificar quais eram fontes de dados do portal de transparência, né, algumas fontes, mas a gente percebeu que os processos internos deles esbarravam em uma colaboradora da prefeitura não quer usar o ERP que foi definido para usar. E aí, então, você não consegue automatizar o processo de abertura. Então, tem alguns cenários assim, e aí é muito frustrante, porque você vê que você não consegue fazer muita coisa, que é uma barreira cultural. Por outro lado, eu tenho esse aluno que trabalha na Águas Brasil, então, eles têm dados, né, mas é proprietário, né, e então, o que a gente está trabalhando? O que é possível de se transformar para indicadores que você consegue ter essa rastreabilidade, porque você sabe que isso veio de, sei lá, da bomba de água, não sei o quê. Então, será que, como que, a ideia é entregar um ferramental e dizer, olha, a gente testou aqui no Águas Brasil alguma coisa, né, e outras companhias de água possam dizer, legal, né, de repente a gente pode pensar em alguma coisa para aumentar a confiabilidade desses dados. Mas, de forma mais ampliada, de forma mais geral, a gente tem olhado mesmo para os dados que já estão publicados, né? E são dados reais, e são dados não processados. Vou dar um exemplo desse que o Igor está lá na Holanda, né? Ele chegou lá e apresentou os resultados do trabalho dele, de todas as fontes de dados que ele usa, de Bolsa Família, porque, assim, um dos indicadores de fraude de licitação é que um dos sócios tem Bolsa Família, por exemplo. Então, ele foi coletando fontes de dados, né, e a gente tem trabalhado um pouco nesse sentido. E aí, o que a gente se deparou é que nós, no Brasil, temos muito mais dados abertos do que a própria Europa. Ainda que a Europa seja, né, a União Europeia olhe muito e trabalhe muito nisso, mas eles têm uma preocupação com privacidade de dados que eu acho que a gente não tem tanto assim, ou a gente não dá conta de cuidar tanto. E, inclusive, uma das professoras virou para ele e falou, mas por que o pessoal não fez isso antes, tudo isso que você está fazendo? Ele falou, não sei, eu sei que eu estou fazendo. Então, a gente tem um potencial de dados muito grande. Eu tive um aluno que ele começou a trabalhar, mas no tema de extrair informação de diário oficial aberto. São PDFs, enfim, ele não deu conta, mas eu vejo que diários oficiais também são uma fonte riquíssima de informação. Nos últimos anos eu tenho visto algumas publicações, inclusive no LajeGov, nesse sentido. E, bom, esse de contabilidade pública também tem muita coisa. A Rafaela, ela trabalha no SERPRO, e aí ela veio com essa ideia de vamos fazer acompanhamento de obras públicas com imagens de satélite. E, assim, eu vejo que de onde saem os melhores, né, os temas bem interessantes, é o pessoal que vivencia isso lá na ponta, então ela está no SERPRO, o Marcelo trabalha na área de contabilidade no Exército, e aí a gente vê que eles trazem o expertise e sentem a dificuldade do problema. Então, também é nesse sentido que a gente sempre está buscando, né, parceiros que sejam de governo, porque às vezes é difícil a gente perceber a dor de quem está lá no governo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Só complementar, não tem resposta, né? Não tem muita resposta. Não tem muita resposta. Só para complementar minha pergunta, eu queria que eu li recentemente assim que o Brasil, no final, olha, tem que tomar cuidado, porque senão ele vai ser um grande fornecedor só de dados, e não de valor agregado nesses dados, né? Uhum. E porque a gente tem muito dado de SUS, a gente tem muito dado de muita coisa, e que a gente não toma tanto cuidado, como você falou, talvez, né? Uhum. Então, você acredita nisso? Eu acredito, sim, mas eu acho ao mesmo tempo que a gente está fazendo alguns movimentos, né?
Então, eu vejo que o PBIA foi um pouco nesse sentido, de como que a gente traz valor agregado para o governo de volta. O que eu vejo, Ana, as prefeituras ainda, exceto as grandes capitais, tipo São Paulo, mas as prefeituras ainda precisam evoluir mais até para começar, né, criar um escritório de governança de dados, definir responsabilidades, etc. E uma das coisas que eu percebo em governo, eu vou te trazer uma visão talvez muito viesada de governo, é que nos governos, as tecnologias de informação e comunicação, e aqui eu estou falando de uma forma bem abrangente mesmo, eu não vejo órgãos governamentais enxergando isso como estratégico. Então, enquanto a gente não enxergar como olhar para as TICs, mais especificamente para os dados, mais especificamente para a IA, ou como que isso agrega, né, traz valor agregado para o governo e para o cidadão, eu acho que fica muito difícil. Agora, eu como pesquisadora, eu posso defender isso, né, a gente precisa, mas quando você vai conversar com o secretário de saúde, que ele fala, mas com esse dinheiro todo aqui, eu posso comprar medicamento, fica muito difícil de você argumentar. Então, assim, o que eu vejo a gente tem muito dado, acho que a gente precisa aproveitar mais essa quantidade de dados. Quando eu comecei trabalhando com cidades inteligentes lá em Rio das Ostras, teve um pessoal que queria que eu me aproximasse da área política, e eu falei assim, não, meu chapéu é academia, né? Governos vão e vêm, eu sou da academia, eu quero continuar fazendo o trabalho de como que a gente pode dar mais valor agregado, enfim. E eu acho que é isso. Não sei se você... Tem uma pergunta? Eu tenho duas perguntinhas. Uma é rápida, a outra não é. Uma pergunta rápida é assim, esse trabalho com a empresa de saneamento, você falou que vocês estavam tentando colocar os dados livres e tal. Eu não entendi. É no interesse da empresa colocar esses dados livres ou é uma lei que obriga eles a... Não os dados primários, os indicadores. Os indicadores. E justamente porque tem um sistema chamado CINISA, que está embaixo de uma lei federal, de que as cidades precisam disponibilizar indicadores. É uma obrigação deles, né? Tem uma obrigação, mas assim, será que a gente consegue tanto melhorar, transformar esses dados em indicadores importantes para tomada de decisão, definição de políticas públicas, etc., né? E a empresa está interessada e preocupada nisso também. Então, a empresa não precisaria olhar, mas ela está preocupada, né, com essa questão social, mas, de fato, tem uma obrigatoriedade sim. Legal também. Entendi. A outra pergunta, talvez um pouco mais ampla, assim, uma coisa que você falou no primeiro slide, vocês estão fazendo um curso de IA. O que é esse curso? Fala um pouquinho agora do curso. Não é a sua pesquisa, mas, assim, de repente você está envolvida, não sei se está... Sim, estou diretamente envolvida. Então melhor, então eu queria saber. A discussão começou ano passado para fazer um curso de graduação em ciência de dados. Então, a gente estava caminhando para isso e tal, e a gente via que tinha, assim, que a gente ia ter várias disciplinas de aprendizado de máquina, mas a gente não... qual que era a nossa preocupação de curso de IA, e agora, na verdade, eu vou falar eu como alguém de IA, é que você precisa de mais coisas para além de aprendizado de máquina para você dizer que tem um curso de IA. Aí, então, estava tudo ok, estava bem encaminhado para criar um curso de ciência de dados, mas os colegas do Instituto de Computação, mas diversos deles falaram, gente, mas com IA, se falando tanto em IA, por que já que tem algumas coisas de IA, a gente não chama o curso de IA, né? Não bota IA no nome. E aí, eu, a Aline Paz, a Marisa Ferro, e outros colegas, a gente falou assim, bom, se a gente vai criar um curso de IA, então a gente quer fazer o troço, né? Aí a gente voltou lá, revisou a grade, e a gente, então, vai ter lá umas 8 ou 9 disciplinas que são específicas de IA. A parte que não vai ter, que vai ficar realmente, entre aspas, né, de fora, a parte de robótica, porque a gente, assim, não tem ninguém lá de robótica, enfim,
A gente leu as diretrizes da ACM e da SBC. A SBC tem diretrizes para a criação de curso de graduação de IA e de ciência de dados. Então, foi difícil, que a gente também teve que fazer um merge, a gente viu que, na verdade, tem interseção, e aí a gente fechou numa grade, né, a gente, né, conversou com o reitor, que a gente precisa de mais vagas docentes para dar conta desse curso, e assim foi o processo. Basicamente, é um curso oferecido pela Escola de Instituto de Computação. Junto, vai ter computação, vai ter os 3 cursos que vocês têm hoje, que é computação, sistema de informação, e mais interseccional e mais ciência de dados. Tudo dentro da computação, vamos dizer assim. Isso, tudo dentro do Instituto. Ficou um Não, que curso legal. de ciência de dados e outro de... Não, ficou junto. Né? Ciência de dados e IA. Ah, tá. Porque, assim, se a gente fosse fazer só IA, aí a Sim. gente achou que a gente ia precisar de mais professores ainda. Vocês têm computação, Ciência da computação, e sistemas de informação. sistemas de informação, um tecnólogo em sistemas de computação, esse é EAD, e agora vai ter o bacharelado em inteligência artificial e ciência de dados. Ah, o nome é IA e ciência de dados. Porque a gente olhou para só ciência de dados, só IA e ciência de dados, aí o coletivo, né, na pós-graduação somos em 45 professores, mas no Instituto somos em 65, aí a discussão do curso de ciência de dados também vinha junto com o pessoal do departamento de estatística, da matemática. E assim, não só isso, né, a gente percebeu que era importante mesmo, e a gente também resolveu criar um curso que fosse a cara do nosso departamento, no sentido de, né, tem gente de IA, tem bastante gente de ciência de dados, então vamos agregar esse pessoal e vamos fazer um bacharelado. E, bom, Não, é obrigado, isso. parabéns, espero que dê certo, é uma experiência Nós legal. também esperamos que dê certo, Não sei Fábio. se há mais perguntas, se a gente... Não? O Osório está aí, não sei se tem uma pergunta remota, senão a gente encerra e temos um café aqui para quem estiver aqui. Então tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pela presença, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom te ver, Fernando. Igualmente, foi ótimo ver e assistir o seminário. Parabéns aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Olá, Osório, um abraço.